E aí pessoal, tudo bem? Aqui para falar de Estados Unidos 2, Austrália 0. Com esse resultado, a seleção norte-americana carimba a sua classificação, está oficialmente classificada para os 16avos de final. Ontem o México carimbou essa classificação também. A seleção do Canadá deixou basicamente encaminhado, ou seja, os times da casa mantendo a escrita. Somente duas seleções na história da Copa foram os países sede, né, e não passaram da fase de grupos. Apenas o Catar em 2022, na última Copa, e a África do Sul em 2010. Então, Canadá, Estados Unidos e México não vão fazer parte dessa estatística. E vamos falar um pouco do jogo, né? O jogo dos Estados Unidos foi novamente no primeiro tempo bastante intenso. Havia dúvida de como ia ser esse encaixe de uma seleção norte-americana que fez uma partida ofensivamente muito proativa e muito decisiva, enquanto a Austrália fez uma partida defensivamente excepcional contra a Turquia. Acabou que prevaleceu o estilo dos Estados Unidos, né? Que, no caso, ambas as seleções fizeram mudanças para essa partida, pensando na forma de jogo do adversário, e acho eu que o Maurício Pochettino foi melhor nessas mudanças da partida do que o seu rival, do que o Tony Popovic, que acho que muito equivocadamente não colocou o Irankunda como titular na seleção australiana, sendo ele o principal escape dessa seleção, sabendo que teria menos a bola. Ele opta por um envelhecido Matthew Leck e o Veluplay para jogar nos lados de campo, sendo que nenhum dos dois fez uma partida muito inspirada. A Austrália pressionada alta pela seleção dos Estados Unidos durante toda a partida, também com no mínimo dois jogadores para marcar a saída de bola da seleção australiana, que geralmente vem ou com seus meias ou com seus zagueiros, e esses praticamente só tinham que chutar a bola para frente. Esses lançamentos à distância são bons, mas precisam de um centroavante alto que pudesse disputar essa bola aérea. No caso do Mo Churré, esse sim jogou, e o Irankunda, ou um jogador próximo a ele que fosse essa válvula de escape com velocidade. No caso, o Irankunda não começou. Não é à toa que na segunda etapa a entrada do Irankunda e posteriormente do Volpato, que são jogadores de mais ousadia, com mais recurso técnico, com mais velocidade, com mais disposição, acabou melhorando e muito a seleção australiana, né? Que foi melhor no segundo tempo, inclusive. Mas falando um pouco dos Estados Unidos e do que foi importante para eles vencerem, né? Os gols foi um gol contra, uma infelicidade tremenda do Cameron Burgess, que no cruzamento do Balogun, um cruzamento na verdade não, um passe baixo do Balogun para o Ricardo Pepi, ele acaba destro, o Burgess, ele não tinha tempo de trocar para a perna direita e acaba batendo na esquerda e entra no gol do Patrick Beach, que foi muito bem na primeira partida. Hoje não tem como dizer que ele falhou, até porque os gols realmente não foram culpa dele, né? Mas esse gol primeiro já mostra um mecanismo que essa seleção teve, que sem o Pulisic, né? O Pulisic foi colocado no banco, principal jogador desse time. O Balogun foi o cara que jogou pela ponta esquerda, mas infiltrando, né? Então havia uma acumulação de jogadores por aquele lado, e essa incerteza, uma coisa muito importante para o estilo de jogo dessa equipe e para grandes equipes do futebol, criar incerteza no adversário é importante. O Balogun variava entre ficar centralizado e puxar a marcação de algum dos zagueiros, ou tabelar no lado esquerdo com o Malik Tillman e o Anthony Robinson. E aí o principal mecanismo de ataque dessa seleção norte-americana foi as tabelas entre os meias e os alas, né? Robinson e Tillman na esquerda, Serginho Dest e McKennie na direita. Vão fazendo esses quatro uma Copa excelente até aqui, nessas duas partidas. E acaba que duas referências, Balogun e Pepe, e aí foi a única mudança de fato dessa seleção dos Estados Unidos, a saída do Pulisic para a entrada do Ricardo Pepe. E a presença dele justamente foi determinante para, sem o Balogun na área, ter um cara desse que foi quem puxou a marcação do Burgess e gerou o gol contra da seleção australiana. Depois, um gol já nos acréscimos da primeira etapa, né? O gol do Freeman. Esse um pouco mais de azar, né? Porque até aí o volume dos Estados Unidos era muito grande,
E um 2-0 no primeiro tempo era justo. Mas pelo que foi o segundo tempo, considerar que essa bola foi um chute de fora da área do McKennie, a bola desvia em algum jogador da seleção australiana, fica pingando, fica na verdade alta na cabeça justamente para o Freeman cabecear, quando o Patrick Beach já tinha desviado, né? Já tinha ido justamente no primeiro chute, sem desvio, sempre é assim, gol de desvio eu costumo dizer não é culpa do goleiro, tá? Algumas pessoas implicam com o Alisson quando acontece isso, mas não é culpa do goleiro. Então o Beach não podia fazer muita coisa, e ele até chegou muito perto de pegar essa bola, tá? Então ainda é um goleiro que eu estou muito de olho nessa Copa do Mundo. Mas muito azar da seleção australiana, porque no segundo tempo os Estados Unidos diminuíram em muito o volume, né? A Austrália já voltou com 3 mudanças, entraram o Jerry, o Metcalf, que também fez gol na última partida, e o Irankunda, autor do outro gol. E assim a seleção australiana, sem o Motuhela na frente, acho que foi inteligente do Popovic fazer isso, porque não adiantava mais ter um cara lá na frente para segurar essas bolas e criar contra-ataque, porque a Austrália precisava ter a bola, precisava fazer o gol. E teve chances para isso, né? Criou chances em grande volume, e aí que está uma questão a ser falada, né? Esse jogo teve um problema de arbitragem. 3 lances muito questionáveis, que poderiam com certeza ter sido marcado pênalti para a seleção australiana, e nem sequer foi chamado ao VAR. Uma falta claríssima, empurrão de trás no Metcalf, depois uma bola na mão do Anthony Robinson e uma outra falta no Irankunda. Todos lances muito possíveis de se marcar pênalti e que o VAR nem sequer questionou. Tem toda essa questão de ser o time da casa, ainda mais considerando-se o momento até mesmo político em que vive os Estados Unidos. É muito difícil não entender isso daí, né? Mas acaba que isso prejudicou bastante a Austrália, que mesmo assim teve chances claras. Aí, uma das mais claras, uma bola na cara do gol, foi pro zagueiro Harry Suter, zagueiro de quase 2 metros, que era só empurrar essa bola e ele fura, né? Uma furada terrível, que poderia ter sido um 2-1. E aí, por que eu falo de azar? Porque justamente com o volume que a Austrália criou no segundo jogo, com essa melhora, com essas mudanças, se não tivesse sofrido aquele gol com desvio, porque o gol contra até é por uma jogada bem trabalhada pela seleção dos Estados Unidos, é mérito dos Estados Unidos. Mas o gol do Freeman é um gol de azar, né? E se a Austrália converte pelo menos uma das tantas chances que teve, logo nessa, depois que o Souta fura a bola, o Gary também tem uma chance, mas ele também erra o chute. Então, sendo assim, poderia ter tido um ótimo resultado da seleção australiana, mas não sendo assim, os Estados Unidos garantem a classificação com 6 pontos. A única seleção que pode tirar o primeiro lugar dos Estados Unidos é a Turquia, caso a Turquia vença o Paraguai mais tarde e vença os Estados Unidos na última rodada. Paraguai e Austrália já não conseguem mais superar a seleção norte-americana, porque só chegam em 6 pontos, e o primeiro critério de desempate da classificação é confronto direto. Então, no confronto direto, essas duas seleções já perderam. Eu sou contra esse critério, tá? Acho que tira um pouco do interessante, do imprevisível, que pode mudar muito, ser muito importante numa Copa do Mundo. Acho que o critério de desempate deveria ser saldo de gol, mas esse é o critério que a FIFA adota e é nessa aí que vamos. Então é isso, até a próxima, tchau, tchau.